Bem, boa tarde a todos. Chegamos à fase final, à etapa final da disciplina de Design aplicado à restauração, onde aqui os nossos queridos alunos vão fazer uma apresentação em formato pecha-coxa, portanto são apresentações muito curtas, em que têm 20 slides, 20 segundos cada um. Os alunos deste ano foram desafiados, num contexto completamente diferente, a criar um conceito mais conceptual, passando do pleonasmo, no sentido de criar uma experiência gastronómica e sem a possibilidade de podermos ir às cozinhas e à escola produzir aquilo que fosse. Portanto, toda a criatividade e o mérito do trabalho dos alunos reflete-se nesta apresentação, que não passará mais do que 6 minutos por cada grupo, mas que teve uns meses e umas horas de esforço por parte de todos. Portanto, vamos começar com o grupo do Rafael. Ora, com certeza. Adriana, podes partilhar? Não te esqueças do som também. Exato. Ok, estão a ver? Sim. Vou partilhar. Quando quiseres. Conta. Agora. Boa tarde a todos. Nós somos a Adriana, a Daniela e o Rafael e em conjunto criámos uma experiência gastronómica inovadora. Esta consiste numa viagem espacial e especial. If you want a special taste, we have the space. Esperamos que gostem. A viagem espacial é uma experiência gastronómica em que o intuito especular como seria comer os planetas constituintes do nosso sistema solar, de acordo com as suas características. Remete para a descoberta espacial e a forma como se consomem alimentos em condições diferentes daquela que a Terra nos proporciona. A inspiração do projeto surgiu de um brainstorming que fizemos em aula, no qual o nosso objetivo era criar algo completamente inovador e estimulante. Isto aconteceu no mesmo dia em que a Perseverance chega a Marte. Surgiu então a questão de como é que se come no espaço e fomos investigar um bocadinho sobre isso, como podem ver aqui nestas imagens nas quais nos inspiramos. A ideia da experiência é complementar uma visita ao planetário. Como é uma refeição, seria um almoço ou um jantar. No entanto, considerámos mais relevante o jantar, de forma que quando as pessoas saíssem da refeição, fosse de noite, olhassem para o céu com outros olhos e a sensação de terem tocado as estrelas. Após efetuarmos a pesquisa, considerámos que a questão central da nossa experiência seria descobrir qual é o sabor dos planetas do nosso sistema solar. Já que a comida terrestre nos é familiar, o objetivo desta experiência imersiva seria partir da Terra como uma viagem onde é possível provar os outros planetas, sem esquecer a nossa Lua e os planetas anões. Vista a experiência de comer no espaço ser praticamente impossível, tivemos de arranjar uma alternativa que nos permitisse transportar as pessoas até lá. Para isto, recorremos a uma sala de realidade virtual, criando assim a sensação imersiva de que estamos a viajar pelo espaço. Sendo assim, baseámos-nos num restaurante que possui este tipo de equipamento e experiência, o Sublimotion em Ibiza, como podem ver aqui na imagem. Nós escolhemos realizar esta ideia porque nos é importante proporcionar uma experiência imersiva, transmitindo conhecimentos sobre o sistema solar e tentando ao máximo que o comensal vivencie a experiência de um astronauta ao criar um menu de degustação em que cada prato remeta para um planeta. O público-alvo baseia-se principalmente em pessoas com mais de 18 anos para que haja assim uma melhor compreensão e participação, curiosos sobre o sistema solar e todo o seu envolvente, amantes de gastronomia e novos conceitos, e também pessoas que estejam dispostas a vivenciar experiências diferentes, ou seja, algo que as faça estar lá mesmo de corpo e alma. Como já abordámos anteriormente, a experiência seria feita com recurso à realidade virtual, baseada um pouco em inteligência artificial, que mudaria o ambiente, as temperaturas e os sons consoante o momento da viagem em que nos encontrássemos. De forma a tornar ainda mais credível, os comensais teriam de vestir um fato de astronauta e haveria um comandante da tripulação, que seria o narrador da viagem, e orientaria toda a refeição. Para esta experiência, iríamos utilizar uma sala multimédia que simulasse a sala de comando da nave espacial. Como é uma refeição, não nos podemos esquecer de uma cozinha equipada, funcionários e fornecedores. Teríamos de ter em conta que os fatos seriam criados e adaptados para o efeito, com uma ligação à mesa, vários tamanhos e um capacete com viseira amovível. Teríamos também parcerias com entidades como a NASA, o Planetário. Está cansado da comida deste planeta? Já alguma vez pensou em comer no espaço? E qual será o sabor dos planetas? Embarque connosco nesta viagem espacial e encontre a resposta. Prometemos uma refeição de outro mundo. Viagem especial. If you want a special taste, we have the space.
Para mais informações, consulte o nosso site www.viagemespacial.pt ou contacte-nos através do e-mail viagemespacial@conhecimento.pt. Então, é nesta fase que vamos iniciar a nossa viagem espacial. Agora, os comensais devem vestir o seu fato espacial, percorrer este corredor e chegar à sala de comandos da nave, onde irá decorrer a refeição. Esta experiência gastronómica consiste num menu de degustação que percorre todo o sistema solar, dando a conhecer cada planeta, desde os terrestres aos planetas gasosos. Cada prato do menu simboliza um dos planetas do sistema solar, cuja aparência ou as características organoléticas remetem para o planeta que representa de forma mais ou menos direta. O senso comum diz que a Lua é feita de queijo. E por que não começar a refeição com um aperitivo em que o comensal comeria a Lua, que não seria nada mais que um pão de queijo acinzentado? Seguimos até Mercúrio, um dos planetas mais coloridos, devido ao óxido ferroso que constitui sua atmosfera. Daí a salada que apresentamos, com ingredientes ricos em ferro, como os espinafres, a abóbora, o tofu e o pistácio. Consiste num soufflé de salmão com alho francês e pecazetas de cenoura com lava de chile, já que é um planeta extremamente quente e montanhoso. Marte seria uma sopa de peixe com quenelle gelada de marisco e croutons, dado ser um planeta vermelho, extremamente gostoso, com suspeita da presença de água e diferenças de temperaturas extremas. Dado Júpiter ser conhecido pela sua grande mancha vermelha e ser o maior planeta do Sistema Solar, merece o destaque do prato principal. Apresenta-se num tornedó de vitela com molho de cogumelos e legumes assados, remetendo para as suas cores e texturas. Saturno é representado por um peito de fazão confitado e os seus conhecidos anéis rochosos representam-se através de um puré de castanha e um crocante de frutos secos. O final da refeição é marcado pelas sobremesas, neste caso, aqui representadas pelos últimos planetas do Sistema Solar. Urano seria um bolo esférico recheado com frutas e uma cornucópia de mirtilo, representando a sua descoberta, já que este foi o primeiro planeta a ser descoberto com recurso a um telescópio. Já Neptuno, um planeta frio e gasoso, seria um gelado de iogurte com spirulina azul, acompanhado de pipocas e suspiros também eles azuis. Os planetas anões também fazem parte do nosso sistema solar e por isso foram escolhidos para acompanhar o café. Plutão seria um brigadeiro de avelã devido à sua cor e núcleo. Eris iria ser uma trufa de menta e pistache, remetendo assim o sabor fresco para o gelo e o crocante para as pedras que o constituem. Mac-Mac, devido à sua constituição, seria um macacão de chocolate. E por fim um Ceres, um sorvete de caramelo. Beber no espaço não é uma tarefa fácil, já que a falta de gravidade altera por completo o estado dos líquidos. Desta forma, na nossa viagem, as bebidas, água, uma bebida à escolha e também o café seriam servidas em embalagens de vácuo, semelhantes àquelas usadas pelos astronautas, simulando a experiência de beber no espaço. Muito obrigado pela vossa atenção. Esperamos ter-vos aliciado a vir experimentar a nossa viagem espacial, neste caso especial. Foi um desafio e um prazer realizar este projeto. E não se esqueçam, viagem especial. If you want a special taste, we have the space. Vemo-nos na descolagem. Boa, muito bem. Está feito. Próximos. Próximo grupo. Ok. Patrícia? E podemos começar. 1, 2. Olá, muito boa tarde a todos. Foi-nos pedido para criar um projeto diferente do que já existe. E decidimos pegar nesta iguaria francesa e transformá-la em algo português, algo com sabores nossos. Por isso, juntámos os pratos típicos portugueses a esta iguaria. Nesta imagem poderemos ver o típico eclair, composto pela massa choux, coberto de chocolate e recheado de chantilly. A esta criação, a esta iguaria, decidimos agregar os nossos pratos típicos portugueses, aqueles que mais conhecemos. A nossa ideia original começou pelo caldo verde e pelas ervilhas com ovos escalfados. Contudo, apresentamos aqui o polvo alagareiro, o arroz de pato e o cozido à portuguesa. E mais à frente vão perceber porquê. Algumas das nossas criações foram testadas em casa e tivemos como base esta pastelaria em Lisboa, a Leclerc, que já apresenta alguma variedade de eclairs salgados, como poderemos ver na imagem, o de salmão, o de atum e o de frango. São bastante conhecidos e têm imensa variedade também de eclairs doces.
Nós vamos estar presentes no aeroporto de Lisboa, no interior, naquelas lojinhas onde todos os turistas que passam no aeroporto têm acesso. Também nos Armazéns do Chiado, na Rua Garrete. Apesar de ser uma rua pequena, é uma rua onde passam muitas pessoas por ter muitas lojas e cafés famosos, o que nos é muito favorável. O nosso público-alvo são os adultos portugueses, por suscitar curiosidade em ser algo diferente da nossa tradição, e os turistas porque têm curiosidade na nossa cozinha portuguesa e estão dispostos a novas experiências gastronómicas, o que também nos é importante. O nosso produto vai estar disposto em vitrines, como se fosse um café, onde podemos pedir e sentar numa mesa a comer. Num restaurante, por exemplo, se for num prato com salada, um prato principal, onde o eclair é um pouco maior e também é recheado com os nossos produtos locais. O takeaway e delivery para chegar até às pessoas. E para tal, escolhemos a Uber Eats e a Glovo, que são duas das principais empresas de distribuição de comida, e a Too Good To Go para o desperdício, para não termos desperdício na nossa alimentação, não haver nada que vá para o lixo. A nossa empresa vai mudar ao longo do tempo, trabalhamos de forma sazonal e adequamos-nos às estações do ano. Ou seja, vamos inovando os nossos pratos sem esquecer as nossas tradições. Ou seja, utilizamos produtos para cada época. Ou seja, cada época tem o seu eclair, não são todos iguais. Neste caso, temos a fusão do eclair de caldo verde, onde usamos a massa base e usamos spirulina para ficar com a cor verde. O recheio utilizamos então puré de batata com couve crocante e no topo usamos cubos de chouriço estaladiço, feito mesmo por nós. De seguida temos então o eclair de ervilhas com ovos escalfados, também um feito por nós, onde utilizamos então a base da massa. Usamos como creme de ervilhas com ervilhas crocantes no recheio e na cobertura um chouriço e ovo de codorniz escalfado no topo. De seguida, achamos importante saber qual seria a aceitação do nosso público-alvo. Portanto, decidimos partilhar um questionário em saber quais eram os pratos tradicionais portugueses preferidos do nosso público. E daí antes ter partilhado convosco as imagens do arroz de pato, do polvo alagareiro e do cozido à portuguesa, que foram os mais votados. Neste aqui temos então os eclairs mais escolhidos, onde o principal foi o eclair de queijo da serra com presunto, com 65 votos, seguido o eclair de cozido à portuguesa e depois os outros dois. Temos então o de ervilhas com ovos escalfados e o de caldo verde, que foi os que recriámos anteriormente, mesmo feitos por nós, e são aprovados. Com este projeto, com esta iguaria, pretendemos dar ao cliente uma explosão de sabores, marcar a diferença no produto, mas mantendo a tradição. Dar uma boa qualidade de preço, uma relação qualidade-preço e uma nova experiência gastronómica. Realçar que todos os produtos terão certificado biológico por trabalharmos com fornecedores do mesmo tipo. No nosso logotipo, decidimos recriar um bocadinho dos dois mundos, ou seja, o nosso caldo verde, típico português, e pegar nesta iguaria doce, os eclairs, e adicionar o nome do nosso projeto, Linhas de Tradição. Já para nos apresentarmos nas redes sociais, decidimos criar um pequeno cartaz com o logotipo, com o nosso nome e com o nosso lema, que é Eclairs recheados de tradição portuguesa. Vamos estar presentes ainda nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Nós vamos estar também presentes nas ruas de Lisboa, principalmente, com este tipo de cartaz onde tem uma pergunta retórica. E tu, queres viajar no tempo com tradição? Achamos que a tradição foi um bocadinho perdida ao longo do tempo e a nossa empresa pretende apoiar a tradição portuguesa e voar nos sabores do passado. Para tal, podem chegar até nós com um número de telemóvel ou telefone, na morada Rua Garrete com o apoio do Google Maps e no Facebook e Instagram, como já foi referido. Podem usar tanto telemóvel, telefone, Facebook ou Instagram
para fazer encomendas ou até mesmo tirar qualquer tipo de dúvidas que tenham sobre os eclairs. Seguida, para promover então o nosso produto, temos então aqui as nossas duas redes sociais, nomeadamente do lado esquerdo temos então o nosso Facebook, onde apresentamos uma pequena descrição do que é o nosso produto, e do lado esquerdo, do lado direito, temos então um Instagram já com fotos então das nossas fusões e pratos recriados por nós. Para finalizar, temos então aqui a história das nossas redes sociais, onde vamos fazer as publicações das nossas entregas para chegar ao maior número de clientes e onde também vamos pôr as nossas promoções. Esperemos que tenham gostado da nossa ideia e quem sabe um dia nos visitem. Obrigada e bom dia. Ora, muito bem. E o próximo grupo? Obrigada. Obrigada. Ok. Já posso? Estão a conseguir ver a apresentação? Conseguiria não. Ok. Boa tarde, chamo-me Madalena e os meus colegas são o Ricardo e o Pedro. No âmbito da Unidade Curricular de Design aplicado à Restauração, foi-nos proposto realizar um projeto inovador. O nosso projeto chama-se Meltice e vamos falar um pouco do seu conceito, o nosso público-alvo, o principal problema que detectámos e as soluções que encontramos. O nosso projeto tem por base a apresentação de uma escultura em chocolate, sendo que pretendemos que esta derreta ao longo com o aumento da temperatura da sala que iremos controlar, de modo a consciencializar as pessoas para o gelo dos calotes polares. Esta ideia surgiu pois o planeta Terra está a sofrer graves consequências devido ao aquecimento global e pretendemos consciencializar as pessoas para este problema que vivemos hoje em dia. Como o objetivo é a criação de um projeto aplicado à restauração, achamos por bem associar o chocolate ao mesmo, pois após a presença deste ao calor, este começa a derreter, tal como o gelo. Temos como principal público-alvo os estudantes, pois são estes o futuro do nosso planeta, os ambientalistas, porque preocupam-se constantemente com o planeta, e os produtores nacionais, pois devemos apostar neste tipo de produto para ajudar a economia local e assim evitamos a importação de produtos estrangeiros e a poluição que o transporte destes provoca. Já que o nosso projeto se baseia no ambiente, achamos que era interessante e relevante para esta exposição se fosse realizada no dia 5 de junho, sendo este o Dia do Ambiente, e dia 14 de agosto, que é o Dia da Poluição. Em ambos os dias, a exposição será realizada no período da manhã. Escolhemos 4 locais para a realização desta exposição, sendo que seriam o Pavilhão de Conhecimento e a Gulbenkian, que estão localizados em Lisboa, como podem ver nas duas imagens de cima. E no canto inferior esquerdo temos o Centro de Ciência Viva de Lagos e no canto inferior do lado direito o Museu de Serralves, localizado no Porto. Para realizar este projeto iremos necessitar de uma sala temperada, onde nos permite controlar a temperatura. No decorrer do evento iremos aumentar a temperatura aos poucos, assim sendo as pessoas irão se sentir mais envolvidas com o nosso projeto e certamente irão reparar que a escultura começou a derreter. Enquanto isto decorre, iremos estar a apresentar um vídeo de consciencialização. Todos sabem que neste momento o aquecimento global está a causar graves danos no planeta Terra, sendo que este está a ser provocado pela poluição, como por exemplo a libertação de gases poluentes e pelo mau uso de recursos naturais por parte da humanidade. Com este projeto, pretendemos consciencializar a humanidade para as diversas consequências que o degelo está a provocar e queremos relembrar que afetam bastante o nosso planeta, especialmente as zonas litorais e ainda apelar às pessoas para a não poluição. Com este projeto, pretendemos que as pessoas aproveitem ao máximo toda a experiência que engloba os 5 sentidos. A visão, pois vamos ter o vídeo e a escultura a derreter, a audição, também com o vídeo, o olfato devido ao cheiro do chocolate, o tato devido ao calor e o paladar, pois irão provar o nosso projeto quando este derreter. O principal problema é: será que vale tudo
para proveito humano? Para responder e tentar resolver esta questão, tivemos em conta algumas causas e consequências que as ações humanas estão a provocar no meio ambiente, sendo que destacamos o gelo. Como principais causas, temos o aumento da temperatura terrestre, que é causado por fenómenos meteorológicos extremos, como inundações e secas, que ao longo dos anos foram ficando mais intensas, a libertação de gases poluentes para a atmosfera, o aquecimento, a acidificação e a poluição dos oceanos. Os acontecimentos apresentados anteriormente causaram um aumento do nível oceânico, o agravamento do aquecimento da Terra, a extinção de inúmeras espécies, a diminuição da camada de ozono, a existência de menos água potável para o consumo humano, menos capacidade de gerar energia hidroelétrica e uma menor disponibilidade para a rega. Com tudo isto, percebemos que nem tudo vale para proveito humano, pois prevê-se que no futuro o planeta fique submerso. E para não acontecer, devemos tomar algumas precauções, como reduzir as emissões de CO2 e o consumo de combustíveis fósseis, reduzir o desmatamento das florestas e promover os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Depois de nos ter sido proposto realizar um projeto inovador, achámos que seria interessante efetuar um evento que apelasse para este problema global. E decidimos demonstrar através de uma escultura de chocolate, pois assim estaria relacionada com a nossa área. Inspirámos nos colados polares, que estão a derreter cada vez mais rápido e que está a causar o desaparecimento do habitat de muitos animais. A nível de comunicação, este será o cartaz que iremos ter nas redes sociais e nas ruas em outdoors e panfletos. Apresenta uma imagem do gelo, uma do chocolate a derreter e ainda uma frase de comparação entre estas duas imagens. No próximo slide iremos ter um pequeno vídeo que será apresentado na televisão e redes sociais. Desde 1992 que o nível do mar aumentou de 7,8 mm. Calcula-se que 1/3 da água que provocou esse aumento veio do derretimento de gelo. Cada centímetro a mais no nível do mar causa inundações e erosões no litoral, interferindo na vida das pessoas do mundo inteiro. O nosso tagline é a Hot Topic, uma vez que este é um tema que nos afeta muito atualmente devido ao calor do efeito estufa estar constantemente a derreter o gelo nos polos. E temos como slogan Is everything worse for human benefit? E escolhemos esta frase porque um dos maiores motivos do efeito estufa é a ação humana ao longo dos anos. Para a realização deste protótipo, começámos por derreter o chocolate e colocar no molde, e deixámos solidificar para representar o nosso iceberg em fase inicial, como podem ver na primeira imagem. Procedemos ao aquecimento do chocolate, criando um ambiente quente para que este pudesse derreter, como está representado na segunda imagem. Terminamos assim a nossa apresentação com uma frase de Barack Obama: o clima está a mudar mais rápido do que as ações para lidar com a questão. Obrigada. Obrigado, nós. E agora de seguida temos... Somos nós. Ok. Ora. Boa tarde, eu sou a Sara e juntamente com os meus colegas Alexandre e Elisa desenvolvemos um projeto ao longo do semestre que vos vamos hoje apresentar. Este projeto consiste na criação de gelados de pau alcoólicos com um formato similar aos dos copos onde estes são servidos. A origem do conceito, esta ideia surgiu da constatação de que quando somos crianças comemos frequentemente gelados de pau e quando crescemos esse hábito perde-se, talvez por não existir nenhum gelado que seja direcionado especialmente para adultos. Este conceito surge então como uma ponte entre a infância e a fase adulta, combinando o melhor destas duas épocas. Em relação à escolha do nome do nosso projeto, este está ligado ao conceito que está por trás do mesmo, tendo tido origem precisamente na composição destes gelados, onde ice vem exatamente do facto de ser um gelado e spirit, por ser constituído de bebidas alcoólicas espirituosas. Ora, para este projeto fomos influenciados pelo conceito Fruta Pop, que consiste numa oferta de gelados alcoólicos que são feitos de ingredientes naturais, sem açúcares adicionados, e também por um projeto de Fernando Laposse, no qual foram desenvolvidos copos que se assemelham aos de vidro, mas que na verdade são feitos de açúcar.
Pegando nesta ideia de Laplace, decidimos então adotar esta espécie de vidro em alguns dos nossos gelados, sendo que o açúcar será colorido da cor do cocktail ou bebida usado nesse gelado em específico, sendo que os outros seriam revestidos por chocolate, como é habitual. Ora, o nosso público-alvo é constituído principalmente por jovens adultos, bem como adultos entre os 30 e os 50 anos que têm filhos. A ideia passa pelos pais poderem consumir e desfrutar deste produto em família, neste caso com os filhos, aproximando-se deles e também do seu próprio lado infantil. Também está direcionado a jovens adultos para consumirem entre amigos. Idealmente, os nossos gelados serão consumidos numa ida à praia ou em casa com os filhos ou amigos. Os nossos gelados seriam vendidos apenas em Portugal e distribuídos por grandes superfícies em supermercados, localizados em arcas congeladoras nas áreas de vendas das bebidas alcoólicas. E nas praias seriam vendidos por vendedores ambulantes pelo areal e nos passadiços em bicicleta. Como serão promovidos os nossos gelados? Será feito um desconto no lançamento do produto, de forma a atrair o público. Será também criado um anúncio televisivo e outro para ser transmitido em salas de cinema. E serão divulgados também nas praias, através de avionetas, que passarão uma frase cativante. Para além disto, apostaremos também nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook. Como podem ver nestas imagens, simulamos um perfil de Instagram, com algumas fotos e desenhos que nos mostram como seriam os gelados na realidade. Teremos igualmente cartazes publicitários distribuídos por todo o país. O nosso cartaz publicitário terá o nome, Ice and Spirits, e o nosso slogan, Refresca as tuas memórias. Este tagline é alusivo ao nosso conceito, com um trocadilho implícito. Refrescar, tanto advém do facto de ser um gelado, como da ideia de renovar as memórias da infância por uma mais atual. O gelado de pina colada é composto por rum, leite de coco e abacaxi e é revestido por chocolate branco e lascas de coco. Nos inquéritos que realizamos, este gelado teve uma aceitação bastante positiva, com apenas 21% das pessoas inquiridas a responderem que não gostam ou gostam pouco deste sabor. O sorvete Cosmopolitan é composto por vodka, licor de laranja, sumo de aranjo e sumo de lima, sendo este de revestimento de açúcar. Tendo em conta que esta opção não contém derivados de leite, está apta a ser consumida por veganos, intolerantes à lactose e alérgicos a leite. Este sabor teve também uma aceitação bastante positiva por parte dos inquiridos. O gelado de conhaque é revestido a chocolate negro e a pedaços de noz. Não teve uma aceitação tão positiva como os anteriores, contudo, as opções gosto, gosto muito e adoro correspondem a 72% das respostas. Este gelado tem um formato bastante simples, o que facilita a sua produção e o seu consumo. Gelado de margarita é um gelado de nata com sabor ao coquetel de margarita, que inclui tequila, sumo de lima e licor de laranja. Leva também raspas de limão e tem um revestimento de açúcar. Foi das opções preferidas do público, com mais de 70% de aprovação. Este formato de gelado é o mais desafiante, tanto no embalamento como no consumo. Gelado de vinho do Porto é um gelado de nata com sabor a vinho do Porto, passas e um revestimento de chocolate negro. Foi o nosso gelado com menos aprovação, metade dos inquiridos não mostrou grande receptividade. No entanto, apesar de não ter tido tanta aceitação, consideramos que este gelado, por ser tão típico português, talvez tivesse maior aceitação por parte de turistas estrangeiros. O sorvete de champanhe levaria limão e pedaços de framboesa e seria revestido de açúcar. Foi de novo um gelado com bastante aceitação, sendo que quase 80% dos inquiridos avaliaram o gelado como gosto muito ou adoro. Por ser um gelado à base de champanhe e framboesa, também se adequasse a um público mais diferenciado, podendo ser servido em eventos executivos. Relativamente ao nosso inquérito, a maior parte dos inquiridos pertence a uma faixa etária mais jovem, 75% têm menos de 25 anos, 19% entre os 20 e os 25 e os restantes mais de 50 anos. Já o nosso gelado de eleição foi o gelado com sabor a coquetel de margarida. Para o packaging, pensámos em criar embalagens personalizadas e biodegradáveis, porque consideramos que as preocupações com a poluição mundial são cada vez mais insurgentes e por isso queremos marcar também uma diferença nesse aspecto, tornando assim o nosso produto também diferenciador neste mercado. O nosso maior concorrente é a Häagen-Dazs, que oferece uma coleção de gelados alcoólicos bastante variada.
chama-se Spirits Collection e possui 7 combinações das melhores bebidas alcoólicas com os sabores de gelado mais eleitos, tais como Irish Cream Brownie, Rum Tres Leches ou Bourbon Praliné Pecan. Por fim, esperamos que tenham gostado da nossa apresentação e principalmente da nossa ideia. Caso no futuro colocarmos em prática este projeto, esperamos ter-vos como nossos clientes e que, acima de tudo, nunca deixem morrer a criança que existe dentro de vocês. Muito obrigada e um resto de um bom dia. Muito obrigado, Elisa. E, finalmente, o último grupo. Nós. O nosso projeto denomina-se Um Dia Como nos Contos e foi criado a partir da junção das 3 áreas que cada um de nós gosta de trabalhar: a gestão, a cozinha e os eventos. Como resultado, obtivemos um evento gastronómico cheio de ideias inovadoras, muitas atividades e um conceito que deixa qualquer um rendido. O nosso tema será então baseado na magia dos contos infantis. A criação do Mind Map surgiu após a pesquisa dos pratos a confeccionar, sendo cada prato alusivo a um determinado conto da Disney. Atribuímos os ingredientes em função do conto definido e estruturamos o menu. Definimos posteriormente como irá ser o ambiente em termos de cores, sons e cheiros, consoante o tema escolhido. O conceito Um Dia Como nos Contos baseia-se numa série de atividades em modo circuitos durante um dia inteiro, na temática de contos infantis da Disney. O projeto foca-se principalmente aqui na recriação e caracterização das repetições do dia, fazendo alusão a esta temática principalmente da Disney. Este projeto teve como inspiração a dinâmica da Disneyland e por isso pretendemos criar uma experiência subversiva para as crianças que realmente poderão sentir-se como parte do conto. O nosso público-alvo são principalmente as crianças dos 5 aos 12 anos e os seus pais, educadores e familiares adultos que também serão nossos convidados. No entanto, teremos também um serviço para escolas e aniversários. O problema que nós vimos é que as crianças de gerações atuais cada vez mais estão a deixar de lado a parte criativa, imaginativa e intuitiva e limitam-se à tecnologia na que atualmente estamos todos envolvidos. O que nós vemos é uma oportunidade para incentivar uma cultura apelativa aos sentidos das crianças, criar uma série de pratos subversivos de experiência e assim torná-la um bocado mais entretida e produtiva. Um Dia Como nos Contos irá realizar-se nos mais diversos espaços do Palácio de Foz, este localizado na Avenida da Liberdade, na Calçada da Glória, em Lisboa. Este evento irá decorrer todos os dias do mês de junho para proporcionar um número mais elevado de crianças a experienciar este dia como o Dia Mundial da Criança. Quanto à logística, precisaremos de material, decoração e de iluminação, bem como a farda do pessoal da sala, que irá ser caracterizada de igual forma a acompanhar o ambiente da sala e de cada momento do jantar. Precisaríamos ainda de conhecimentos aprofundados sobre os contos, matérias-primas para as refeições, publicidade prévia, colaboradores e permissões para a realização do evento. A elaboração do mapa do território permitiu avaliar todo o meio que irá envolver no nosso evento, como a questão de quem são os consumidores, quais as comunidades, as instituições envolvidas, a regulamentação necessária, a comunicação do evento, os recursos materiais e de consumo e quem são os fornecedores. O cronograma foi concebido com diferentes circuitos de atividades ao longo do dia. Iniciaremos com Spider-Man e Rapunzel, seguida um lanche com o capuchinho vermelho e um almoço estilo Dummy Vagabundo. À tarde, o circuito do Tesouro, um lanche no País das Maravilhas e atividades com a Princesa e o Sapo. Para finalizar, o evento principal, inspirado na Bela e o Monstro. O jantar irá realizar-se no Salão Nobre, Sala dos Espelhos do Palácio de Foz, no qual irá haver uma mesa corrida, de modo a potencializar um jantar real, tendo este um serviço americano, onde os pratos são colocados à frente das crianças e dos respectivos acompanhantes, empratados como pretendido. As entradas fazem alusão aos 101 Dálmatas, começando pelos frisks, que é um patê de atum em lata com etiqueta de patê de cão, os ossinhos, que são mini pães em forma de ossos, e o patê de dálmata, que é o recheio de pão recheado, bacon, queijo, chouriço e maionese, com corante castanhado colocado em taças pequenas de cão. O prato de sopa faz referência ao conto da Pequena Sereia, através do prato de sopa do mar, um creme de legumes servido num prato em forma de concha, em que se utiliza corante verde para simbolizar as algas e riboflavina para dar uma coloração brilhante nas profundezas do mar, sendo utilizado na sala uma luz negra-azul e sons do mar. O prato de carne faz referência ao filme do Rei Leão,
através do prato viscoso mas saboroso, que é uma salada tipo César, com uma variedade de legumes e tiras de frango, que simbolizam os insetos e gusanos que compõem o pumba, que é servido isto tudo num prato em formato de folha, com uma ambientação da sala, luz amarelo-alaranjada, para dar aquele ambiente de jungle. Relativamente ao prato de peixe, Basta Nadar faz referência ao filme Nemo, o qual será composto por filetes de pescado apanados acompanhados de uma salada de algas e puré de batata no forno tipo do Chess em forma de estrela. O ambiente está na base de uma luz ambiente azul clara, simbolizando as águas superficiais do mar. A nossa sobremesa faz referência ao filme da Frozen, através do nosso bolo Frozen, que é basicamente petit gâteau com recheio de chocolate branco que simboliza a neve, junto a uma gelatina de mirtilo que tem como objetivo imitar os cubos de gelo e com a passagem de luz 100% branca para um azul cor do céu e nos lados um azul cor amarela para simbolizar o sol. Aqui nos protótipos nós fizemos uma tentativa do que mais ou menos iria ser a nossa entrada, quanto aos frisques e os ossinhos. Os frisques podem ver que é uma lata caracterizada como comida de cão, mas é um patê de atum. Queria estar disposto ao longo da mesa corrida, junto aos ossinhos, que são patês simples, bem simples, mas de uma figura de ossos, dando ao resultado uma comida entre aspas de cão. O protótipo da sobremesa, Petit Gâteau, simboliza um dos momentos em que Elsa exprime o seu verdadeiro amor pela irmã Ana, bem como a sua felicidade de viver, levanta que haja um degelo do que teria provocado anteriormente. Ou seja, quando o Petit Gâteau se abre, este recria o degelo através do derrame do chocolate branco. Quanto ao nosso naming, nós decidimos pelo nome Live and Taste, que achamos que representa o nosso conceito, sendo que um dia que nos contos é uma experiência que nos faz viver uma realidade, principalmente através do gosto das diferentes refeições subversivas. E o nosso tagline, como podemos ver no logo, é Think Different, Live and Taste Your Own Tale. A nossa comunicação será feita através de anúncios em jornais e em canais televisivos. Serão também utilizados anúncios digitais e redes sociais para a partilha do evento, como o Facebook, Instagram e Twitter, e iremos colocar outdoors grandes nos centros urbanos e monopostos nas autoestradas, assim como faremos flyers para distribuir nas caixas dos correios. O nosso cartaz pretende ser apelativo a todos os níveis, sendo sugestiva a magia dos contos e transportando-nos para um mundo alternativo onde tudo é possível. Aqui questionamos qual é o sabor dos contos e com isto queremos que o público pense e fique bastante intrigado com a nossa questão e que tente então imaginar que sabores poderão atribuir a cada um dos contos. A que saberá o teu conto? Think different, live and taste your own tale. Esperemos que tenham gostado. Obrigado. Ora, muito obrigado a todos. Gostámos, pois, com certeza. Só deixar umas palavras finais a todos. Para já quero dar os parabéns a todos pelo resultado dos projetos. Acho que as 3 palavras que resumem estes 2 meses intensos que tivemos todas as semanas são a criatividade, resiliência e motivação, acima de tudo vocês, e a dedicação que fizeram ao projeto. Apesar de não ser a situação ideal, de vocês não poderem meter a mão na massa, como se costuma dizer, encontraram todos soluções através deste canal novo que temos para comunicar, este canal digital, para os vossos projetos e, portanto, eu queria dar os parabéns a todos mais uma vez e esperemos que ainda nos possamos encontrar no futuro. Obrigado. Obrigada, Setor. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Setor. Obrigada, Setor.